Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que ainda gera muitas dúvidas no coração das mamães. Qual é o momento certo de colocar seu filho na escola? Bom, gente, não existe uma fórmula nem um momento ideal para todas as crianças. Isso varia de criança para criança, de pai para pai. Eu optei em colocar a Lorena na escola com 1 ano e 10 meses, quando ela já soubesse falar e andar sozinha. A Lorena, desde que eu retornei ao trabalho com 5 meses e meio, ela fica com a minha mãe. Na realidade, gente, a Lorena ela não tem necessidade de ir para a escola. Ela está indo na escola para socializar realmente com outras crianças. Durante esse período que ela ficou com a minha mãe, ela é muito bem tratada, só que eu comecei a perceber que ela sentia falta de ter amigos. No entanto, que ela está indo pro 3º dia dela de aula e ela está super bem, ela fala para todo mundo que ela tem vários amigos. Como na casa da minha mãe não tem criança, eu achei que esse era um momento importante para ela. Então, gente, isso cada pai vai sentir. A minha mãe foi um pouco contra, ela não queria, ela queria que ela continuasse olhando a Lorena em período integral. Porém, eu fui bem firme na minha decisão e acabei conversando com meu marido e meu marido concordou comigo. Então, desde o ano passado, eu venho em busca de alguma escola que supra as minhas necessidades, porque eu queria uma escola que a Lorena fosse para aprender. Então, eu queria uma escola que ela tivesse um local onde fazer atividades, não fosse uma creche, porque a Lorena não precisa de creche. A Lorena precisa queimar a energia que ela tem. Porque, gente, ela é demais, vocês não têm noção. Então, desde outubro do ano passado, eu comecei a procurar algumas escolas. Eu vou falar um pouquinho das escolas que eu fui. Eu visitei 5 unidades antes de decidir a escola da Lorena. 2, gente, eu já tinha ido quando a Lorena estava com aproximadamente 4 meses, 4 meses e meio. Por quê? Logo que eu estava próximo do meu retorno da licença maternidade, a minha mãe recebeu uma proposta de emprego e ela ficou bem tentada a aceitar. Então eu decidi que eu procuraria algumas escolas, mas eu vou falar um pouquinho para vocês mais pra frente. Bom, em outubro do ano passado eu comecei a pesquisar algumas escolas. Eu queria escola particular, porque na idade da Lorena, a prefeitura só tem creche, mesmo que ela ficasse meio período, o período da tarde atrapalharia muito a minha rotina, porque eu já conheço os horários, eu sei os horários que elas comem as refeições, que as crianças acabam dormindo, e pra mim não supriria o que eu estava procurando. Então eu decidi procurar uma escola particular. A primeira escola que eu fui foi uma escola bem próxima à minha casa, 2 quarteirões daqui, e eu cheguei lá, conheci a escola, primeiro eu entrei, a coordenadora pedagógica me passou valores, método de ensino que eu gostei bastante, tinha um livro, eles usam aquele método Dom Bosco, não sei se vocês já ouviram falar. Só que assim, gente, depois que terminou toda a explicação da coordenadora, me passou valores, me passou os valores extracurriculares, porque acaba tendo balé, natação, que você vai pagando a parte. Ela me falou que eu não poderia conhecer a escola naquele momento, que a escola eles só podem apresentar a escola com hora marcada. Bom, gente, isso é uma questão meio polêmica também. Algumas das minhas amigas concordam, outras não. Eu particularmente acho, se a escola está bem estruturada, tem bons professores, a higiene sempre está ok, não tem por que você ter que agendar um horário para conhecer a escola. Pois bem, eu falei pra ela que eu teria que conhecer a escola naquele dia, porque era o único dia que eu tinha de folga. Ela pediu pra que eu retornasse por volta das 6h30 e foi isso que eu fiz. Gente, eu gostei da escola, só que assim, pra vocês terem uma noção de como que era. Era um pátio bem pequeno, onde tinha alguns brinquedos, alguns deles eram até aqueles brinquedos de buffet infantil, e em volta desses brinquedos eram as salas de aula. Eram aproximadamente 5 salas de aula, a Lorena estaria indo para o maternal, porém ela ficaria na sala do berçário. Por quê? A escola não tem uma sala fixa. Quando ela fosse fazer alguma atividade que fosse necessário usar as mesas e cadeiras, ela rodiziaria. Então eu não gostei muito disso, porque ela ficaria a maior parte do tempo no berçário, que é onde tem aqueles tatames, ficaria com as crianças menores. E dentro da sala do berçário tinha uma escada, ela era toda fechada, lógico, mas eu já fiquei um pouco preocupada com isso.
e a escola era muito pequena também. Então, assim, na minha lista de preferências ela ficou lá guardadinha, mas eu não gostei assim tanto. Aí, gente, num outro dia eu fui conhecer uma outra escola, que foi uma dessas que eu fui visitar quando a Lorena tava com 4 meses, tá? Quando a Lorena tava com 4 meses, na porta eu cheguei para pedir informações e na porta eu fiquei. Eu pedi informações, eles me levaram um papel com os valores e falaram: então, mãe, você tem que agendar para conhecer a escola. Não me convidaram nem ao menos para ir na secretaria da escola. Mas como era indicação de uma pessoa que eu confio, eu falei: não, vou tentar novamente. Liguei, agendei o horário, fui eu, minha mãe e a Lorena. Cheguei na escola, a pessoa responsável não estava. Aí fiquei esperando, acho que uns 20 minutos, meia hora mais ou menos. Ela chegou, nós entramos na escola, para vocês terem uma ideia de como funcionava. Você entrava, do seu lado direito tinha uma sala, um espaço aberto, e era como se você entrasse numa casa onde eles tivessem retirado todas as paredes e feito um galpão enorme. E aí quando eu entrei nesse galpão, eu percebi que tinha muitos berços, mas muitos, tipo uns 40 berços. E aí eu já pensei, eles fazem as crianças dormirem, e porque os berços deveriam ser só para os bebezinhos. Mas não, gente, eram muitos berços e assim, os panos bem encardidos, assim, bem feios. Aí eu fui andando nesse corredor, quando chegou no final desse corredor de berços, tinha uns 6 carrinhos de bebês. Aí a moça tava me apresentando na escola e me falou assim: olha, mãe, você não precisa trazer carrinho, porque aqui a gente usa o carrinho que a gente tem. Pois bem, aí eu peguei, olhei aquilo, achei aquilo bem feio, gente, era muito sujo, vocês não têm noção. Fui para salas de aulas também com uma aparência bem velha, como se as crianças tivessem sujado bem as paredes com sapatinhos e não tinha sido pintada. Peguei os valores, tudo e fui embora. Nesse mesmo dia fui numa outra escola que eu também tinha ido antes, quando a Lorena também estava bebezinha, que eu não tinha gostado há um tempo atrás, porque quando eu fui, ao contrário da outra, eles me receberam super bem, só que na época eu tava procurando berçário. A mulher pediu pra eu entrar, não pediu pra eu tirar um sapato, não me deu nada pra colocar no pé. Deixou eu entrar no berçário, andar em cima dos tatames onde as crianças engatinhavam, então eu achei aquilo um pouco anti-higiênico. Mas como também era indicação, eu falei: olha, eu vou lá dar uma olhada, porque agora a Lorena não é mais berçário. Então talvez mude alguma coisa. Quando eu cheguei, pra minha surpresa, tinha mudado toda a direção da escola e eles tinham reformado tudo. Então, onde a Lorena ficaria era a secretaria e mais 3 salas, que era o mini maternal, o maternal e o jardim. O pré ficaria em cima e quando ela fosse para o primeiro ano, ela mudaria para um outro prédio. Eu gostei bastante, tem um método de ensino muito legal também. A única coisa que eu não gostei nessa escola era o pátio, porque o pátio onde tinha os brinquedos era descoberto. E no dia que eu fui estava chovendo, então eu percebi que as crianças não puderam brincar no parquinho. E a Lorena vai estudar à tarde. E nessa época de verão em São Paulo, o horário que chove é à tarde. Então eu pensei, de 5 dias na semana, se chover 4, a criança vai brincar um dia no parquinho, os outros dias ela fica vendo. Os dias que está chovendo e que ela não pode brincar, ela tem que ficar assistindo um DVD na sala. Mas era a melhor de todas até o momento que eu tinha conhecido, apesar de ser uma das mais caras e ficar tão distante tanto da casa da minha mãe quanto da minha casa. Eu teria que pagar perua. Aí eu fui numa outra escola. Essa outra escola não tinha sido indicação, mas ela era uma escola muito antiga no bairro. E a minha mãe falou: vamos conhecer, agendou o horário. Eu fui conhecer. Gente, deixa eu ver se tá gravando, porque domingo eu gravei esse vídeo inteiro e não foi. Peraí um minutinho. Tá. Então, aí eu fui na escola. Gente, quando nós entramos na escola, na porta da escola, assim, que a mulher, na hora que ela fechou o portão, a minha mãe virou pra mim e falou: vamos embora. Vocês não têm noção, parecia a hora do espanto a escola. Era um sobrado, então a professora, a coordenadora, me levou pelos fundos da escola e eu fiquei aguardando porque tinha uma outra mãe que ia colocar o filho na escola na segunda-feira, isso era na sexta. E a Lorena querendo brincar nos brinquedos,